muito bem-vindas para o nosso evento que estamos promovendo hoje, que é um evento promovido pelo Novo Universo, o Ministério de Universitários daqui da IBNU. A gente tem trazido alguns assuntos para a nossa conversa, para reflexão na IBNU desde o começo do ano, e a gente trouxe para o mês de novembro em especial o tema do racismo. E quando minha esposa falou comigo, Isa, a respeito do trabalho que a Jacira estava fazendo sobre o assunto, a gente a ouviu em um evento e a gente ficou bastante cativado pela abordagem, não só de uma forma equilibrada do assunto, mas porque a gente também percebeu que esse é um dos assuntos que, em geral, a gente não trata na igreja. Esse é o tipo de coisa que a gente não costuma falar dentro do ambiente religioso. Conversando com alguns amigos vindo aqui para o evento, eu falei, olha, eu nasci num ambiente cristão. Eu não lembro de um único momento em que a gente tratou dentro da igreja da questão do racismo. E a gente tem plena convicção que isso é uma necessidade. O Brasil, ele não é um país muito dado aos equilíbrios na sua reflexão a respeito da própria cultura, da própria condição social, porque a gente se empolga muito facilmente e, de repente, a gente entra numa onda assim, de pessimismo absoluto. O Brasil vence a Copa do Mundo, agora ninguém segura a gente. É o Brasil assim do Jorge Benjó, tudo vai dar certo para a gente, vai ser a maior potência econômica, ninguém vai se comparar ao Brasil. De repente, a gente tem uma crise econômica, uma crise política e o Brasil não presta para nada. Aqui nunca vai ser igual aos Estados Unidos, o Brasil nunca vai ser uma Europa e o nosso povo, com certeza, tem problemas que não podem ser solucionados. E me parece que a questão racial entra um pouco nessa tendência do desequilíbrio. A maior parte da nossa história, nós entendemos que a escravidão era uma parte intrínseca daquilo que define o sistema econômico político brasileiro. Era impossível pensar o Brasil sem escravos, até pouco mais de um século atrás. De repente, a gente aboliu a escravidão e a gente chega em 2023 e, para muita gente, o racismo é um problema distante. Existe racismo? Sim. Você é racista? Não. Ninguém nunca se compreende como alguém racista. Então, a gente precisa começar a compreender a realidade do racismo do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cultural, de uma forma equilibrada, profunda e que chame a responsabilidade para si mesmo. A igreja precisa chamar a responsabilidade de conversar, refletir e tratar da questão adequadamente e não tentar fingir que esse é um problema que não nos afeta. Não fingir que essa não é uma realidade que existe dentro das comunidades evangélicas brasileiras ou que nós não temos qualquer tipo de responsabilidade para enfrentar o racismo do ponto de vista social, fora da realidade da igreja. Isso é parte da nossa missão dentro e fora das comunidades de fé. Então, é para isso que a gente trouxe hoje essa pauta e a gente tem o privilégio de ouvir Sayão falando a respeito disso do ponto de vista bíblico e também a Jacira. Imagino que a maior parte de vocês já conhece o Sayão. Sayão, aqui, o pastor da nossa comunidade, é uma pessoa bastante equilibrada nessa preocupação dos temas contemporâneos e de abordar isso de uma perspectiva bíblica, honesta com o texto e honesta com a nossa realidade contemporânea. Eu acredito que vocês já o ouviram em outras ocasiões. A Jacira, ela está hoje com a gente aqui, como nós falamos, ela está trabalhando com essa questão racial há algum tempo. Ela lançou o livro O Estigma da Cor, que é o nome do nosso evento de hoje. Ela trouxe alguns exemplares ali atrás, pelo que eu estou vendo, não são muitos, então, se você tem interesse em adquirir um exemplar, corra ali no final do nosso evento. E ela tem se dedicado a isso também do ponto de vista acadêmico. Ela veio para São Paulo para fazer o mestrado nessa área, no Mackenzie, está fazendo o mestrado na área de História, Cultura e Educação, também está fazendo pós-graduação em Estudo do Novo Testamento e Exegese e tem formação em Ciências Contábeis pela UFPB, a Universidade Federal da Paraíba. A Jacira é guineense e ela chegou ao Brasil com 7 anos de idade. Então, é bastante mesclado a formação cultural, sua origem, sua família guineense, mas certamente já passou mais tempo no Brasil do que na Guiné.
e ela vai poder compartilhar um pouco daquilo que tem sido a reflexão e a experiência dela aqui. Muito boa tarde a todos. Esse boa tarde foi de quem não cantou aquele que o Ofana não isso. Vamos tentar de novo? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso momento, um evento especial a respeito da questão do racismo. E a gente quer dar uma palavra inicial, introdutória a respeito disso. E em seguida vamos ouvir a nossa preletora principal, a Jacira. Eu começo lembrando do texto de Atos 13, no momento fundamental da expansão missionária da igreja primitiva, onde lemos o seguinte: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, traduzido Simeão chamado Negro, Lúcio de Cirene, ou seja, Lúcio do norte da África, onde está hoje a região da Líbia, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Quando a gente pensa sobre essa questão de racismo e discriminação racial, que diz respeito a qualquer atitude, postura de depreciação e inferiorização e tratamento diferenciado negativo sobre alguém por causa da sua etnia, raça, cor de pele ou qualquer coisa similar, infelizmente essa é uma realidade presente na história humana. E ela tem dois desdobramentos. Um desdobramento é o reconhecimento daquilo que nós temos da criação divina com a diversidade de seres humanos. Nós temos quase 8.000 línguas no mundo. Não existe a Europa. Existe uma quantidade grande de povos, línguas e etnias diversificadas. A África, com 1 bilhão de habitantes, tem mais de 700 línguas. Nós cantamos em Zulu, uma das línguas oficiais da África do Sul, junto com Ndebele, Xhosa, africans, inglês e outras línguas que mesmo quem está em outras partes da África muitas vezes não conhece. A gente fala de África assim como se estivesse falando de uma referência única. E em função dessa diversidade polimórfica e policromática, né, que nós encontramos, historicamente muitos povos, para poderem se afirmar, fizeram uma atitude de elogio de si mesmo na direção da depreciação e até mesmo da escravização e desumanização dos outros povos. Curiosamente, a leitura indevida da Bíblia abriu um caminho que se desdobrou numa espécie de proposta que foi utilizada para apoiar o racismo. A ideia de que Deus tem um povo escolhido trouxe a sugestão de que talvez o povo de Israel, ou quem sabe os gentios posteriormente, se tornaram alguma coisa diferenciada e tem uma espécie de protagonismo em relação aos outros do ponto de vista essencial. O que no pensamento bíblico não faz o mínimo sentido, porque a eleição de Israel está ligada à sua missão. Você foi selecionado para um trabalho especial, para uma missão especial de revelar o Deus único às nações que não o conhecem. Isso está tão claro que em Deuteronômio 7, Deus diz para Israel: eu não escolhi vocês por causa da sua situação especial, porque vocês fossem um grande povo. Pelo contrário, vocês estavam na terceira divisão no campeonato semítico da antiguidade e sujeito à desclassificação e ainda não poder jogar no próximo torneio. Então, essa perspectiva indevida, quando ela atravessa a história e chega especificamente na Europa moderna, particularmente na época do mercantilismo em diante, século XV e XVI, ela se desdobra numa direção diferente e extremamente problemática e perigosa. Um dos bons livros que trata isso
com detalhe de pesquisa, um livro da editora Perspectiva, de um autor chamado Leon Poliakov, chamado O Mito Ariano. Ele traz um pormenorizamento da história do racismo. E o que a gente vai ver? Nesse momento, supostamente baseado em observações que diziam respeito à compreensão biológica do ser humano, nasce na Europa o que a gente pode chamar de obsessão pela questão racial, e em certos ambientes europeus. E isso, teve, por exemplo, a presença de alguém que inclusive morou no Brasil, que escreveu um livro muito conhecido na época, o Conde de Gobineau, o Tratado sobre as supostas diferenças entre as raças humanas, e que traz aí toda uma carga que dizia, a partir de uma visão eurocêntrica, que os outros povos distintos da Europa eram necessariamente inferiores, e nasceu então o que a gente pode chamar de um racismo oficializado, um racismo, entre aspas, com a prova científica e biológica dos povos que supostamente eram superiores. Curiosamente, nesse ambiente de pretensa superioridade, nós encontramos povos europeus que, alguns séculos atrás, viviam numa situação tribal, tanto quanto ameríndios ou povos da Ásia e da África da mesma maneira. Foram mudanças de natureza cultural e, particularmente, o papel civilizatório do Evangelho que mudou a trajetória dos antigos celtas, dos antigos germânicos, dos antigos eslavos, de outros povos na história europeia. E essa obsessão por cor de pele, essa obsessão por diferença étnica e racial, curiosamente, não tem o mínimo sentido na Bíblia. Sei que a gente às vezes tem dificuldade até de ler a Bíblia para saber quem é quem, porque, vamos dizer, não interessa a cor da pele de uma pessoa. A grande verdade é que no ambiente bíblico antigo, nós tínhamos gente de tudo quanto é cor. Um dos países que recebe um protagonismo diferenciado na Bíblia é o Egito. E o Egito teve uma grande quantidade de faraós nas suas muitas dinastias, só no país Egito. O pessoal não sabe disso, tem 106 pirâmides, muitas outras ainda no Sudão, em outras áreas, na parte, vamos dizer, do Egito subsaariano, na Núbia, chegando até mesmo à região da Etiópia. Inclusive a 25ª dinastia egípcia era composta de faraós negros. Tinha faraós com perfil europeu, tinha faraós, digamos, mais morenos do ponto de vista do egípcio mais tradicional, e faraós negros que vinham da África subsaariana. Infelizmente, na caminhada da leitura bíblica contaminada por ambientes que mesclaram a visão teológica com o racismo introjetado, que inclusive tinha a intenção de validar a escravidão, nós vamos encontrar gente dizendo, não, os negros africanos estão numa situação de desvantagem por dois motivos. Primeiro, porque eles têm alguma origem em Caim, e Caim recebeu uma marca de Deus, e portanto os negros são descendentes de Caim, e essa marca é uma marca negativa, uma bobagem sem tamanho, porque os descendentes de Caim teriam desaparecido no próprio dilúvio, e a marca que Deus coloca em Caim é uma marca positiva, é uma marca de graça, impedindo que ele viesse a ser morto. Não há qualquer relação com essa exegese estranha e indevida. Alguns anos atrás eu estava dando palestras em Moçambique, e fiquei surpreso quando eu perguntei para a classe à minha volta, perguntando para eles, escuta, vocês acham que o continente africano tem problemas porque eles são amaldiçoados por Deus? Eles, com certeza, nós somos amaldiçoados por Deus. Eu quase chorei na hora. Eu falei, mas de onde você tira? Não, porque nós somos descendentes de Cão, filho de Noé. E Cão é o responsável por aquilo que acontece na herança africana posterior, e por isso que temos tantos problemas, inclusive problemas espirituais em África.
E imediatamente eu falei, tem certeza? Vamos olhar o texto de novo? Abram comigo lá em Gênesis capítulo 9, versos 25 e 26, vamos ver o que está escrito lá. E eles leram, está vendo? Então nós temos da descendência de Cão. Quem recebe o julgamento que cai sobre ele é Canaã. Os outros que têm o nome de Fut, Cush e Mitzraim, que significam Líbia, que significa Egito e Etiópia, não tem qualquer maldição. A maldição cai sobre Canaã, por quê? Porque de maneira profética se falava da conquista dos israelitas sobre a terra de Canaã. Isso não tem nada a ver com isso. Aí eu ouvi um monte de ouvimos um grito de libertação. Essa exegese não tem o mínimo fundamento. De tal maneira que a Bíblia trata essa realidade da diversidade das pessoas da maneira mais natural possível. É interessante, por exemplo, que biblicamente o primeiro homem chama-se Adão. Adão está relacionado com Adamá. Adamá quer dizer solo. E o radical hebraico Adão pode variar de vermelho a marrom, porque tem a ver com terra e solo, e a terra e solo varia, então nunca houve, no primeiro casal você tem um potencial para a criação de toda a diversidade humana, policromática, feita pela grande criatividade do Criador. E olhando para a Bíblia, é interessante, a gente até não percebe muito, mas você vai ver, por exemplo, quando você lê o texto que a gente não andou lendo ultimamente, né, Jeremias capítulo 38 e 39, lá você vê a referência a um indivíduo chamado Ebed-Melech, literalmente servo do rei, que é uma pessoa fundamental, que no momento difícil do ministério de Jeremias, quando ele está debaixo de uma perseguição muito complicada na época do rei Joaquim, e Ebed-Melech, que é esse servo do rei, vai levar mensagem para ele, vai interceder a favor dele, e esse homem ele é cuxita, ele é etíope. Então nós temos referência, temos muitos textos bíblicos que falam sobre a Etiópia, que aliás é uma das civilizações mais importantes e mais antigas da própria humanidade, e com referências importantes que a gente já vai mencionar na história da cristandade. Quando a gente caminha mais para frente, chega no Novo Testamento, é muito interessante ver o que nós acabamos de ler. Além da menção de Simão o Cirineu, em Lucas 23, 46, que ajuda Jesus a carregar a cruz, e Cirineu quer dizer de Cirene, do norte da África, muito possivelmente um africano da própria região subsaariana, assim como também se discute em Números capítulo 12, verso 1, a mulher cuxita de Moisés, né, que é uma possibilidade também ser referência diretamente à Etiópia. E aliás, a ideia que as pessoas têm, até mesmo quando falam de Israel, como se Israel fosse uma raça. Israel nunca foi raça, nunca foi etnia. Jacó teve 12 filhos, e eles casaram com quem? Necessariamente com mulheres que não eram da família deles. José casou-se com a filha do sacerdote egípcio, e consequentemente, esse povo que sai do Egito, em Êxodo 12, versículo 38, sai junto com uma mistura de gente. Então nunca o conceito bíblico de raça e etnia está presente. O que existe é um povo que está numa relação de aliança com Deus, de modo que qualquer pessoa de fora pode entrar no povo eleito, porque isso não é um conceito racial. As muitas vezes que eu tenho ido à terra de Israel, tenho levado pessoas assim, eles levam um susto e falam: Saião, o que aquele japonês está fazendo aqui? Como assim japonês? Ele é judeu. Como não? Não pode ser judeu, ele é japonês. Eu falei, não, ele é judeu asiático. Ah, existe isso? E aquele negrão ali? Aquele é judeu também. Como assim judeu? Existe sim, judeu falacha, da Etiópia. Então tem judeu loiro, tem judeu moreno, tem judeu negro, tem judeu oriental, tem judeu de todo tipo, porque não é um conceito de raça, de etnia. O uso disso é um desdobramento absolutamente equivocado. E curiosamente, nós vamos ver aqui que na hora da igreja primitiva, vamos dizer assim, pegar no arranque, de abrir
as comportas na direção missionária tão valiosa e importante, essa igreja que está em Antioquia da Síria, ela se reúne como nós podemos ver. Essa igreja aparece com pessoas variadas. Barnabé, que era natural de Chipre, nós temos um indivíduo aqui, Manaém, que era uma espécie de irmão de criação de Herodes, juntamente com o próprio Saulo, e 2 africanos, Lúcio de Cirene e Simeão, chamado Negro, preto, certamente um africano no início da igreja primitiva. Isso é tão valioso e importante porque nós celebramos muito a expansão do evangelho da igreja primitiva e costumamos valorizar bastante as viagens de Paulo, e isso tem todo o papel, valor e razão. E as viagens de Paulo levam o evangelho pela primeira vez a chegar a terras europeias. E onde aparece isso? Atos capítulo 16, quando o evangelho chega em Filipos. Mas nem todo mundo presta atenção ao fato que em Atos 8 o evangelho chega primeiro na África. Nós temos a história do eunuco lá da Etiópia, e ele que era tesoureiro lá da rainha Candace, né, que é da mesma terra de onde veio a rainha de Sabá, muito amiga do senhor Salomão, que mandou um abraço para todo mundo, e nós vamos ver o início dessa igreja da Etiópia, uma igreja africana raiz. Nesses dias alguém falou assim, mas precisamos ver aquilo que realmente é de raiz africana. Poucas coisas são tão de raiz africana como o cristianismo, que tem 2000 anos na Etiópia. E, aliás, depois vocês podem pesquisar, né? As famosas igrejas de Lilabela, as ruínas impressionantes da Etiópia, a igreja copta. Eu conheço pessoalmente de perto essa realidade copta, porque nós temos cerca de 8 a 10 milhões de coptas só no Egito, e uma quantidade enorme de dezenas, 40, 50 milhões na Etiópia. Conversei com alguns deles, inclusive recentemente, e nós vemos o evangelho atingir essa realidade. Então, quando a gente tem essa compreensão bíblica, a gente percebe que qualquer tentativa de diferenciação, de menosprezo a qualquer tipo de raça, e particularmente com a nossa história problemática do Brasil e das Américas, com a escravização dos negros que vieram de África em várias circunstâncias, e a realidade brasileira foi a mais numérica da história, com toda clareza nós temos que repudiar, rejeitar e dizer que isso é absolutamente inaceitável. Ao mesmo tempo, eu me preocupo um pouco quando as pessoas que vão falar sobre essa realidade do racismo e fazem o seguinte: ou entram por um caminho que nem Nelson Mandela, nem Martin Luther King, né, e jamais apoiariam e concordariam numa proposta de ruptura, de conflito, de permitir que os maus tratos históricos se tornem num caminho de ódio. Mas, do outro lado, muita gente trata assim a ideia da África como um continente onde só existe situação de necessidade. É um ambiente onde um monte de pessoas que não têm muito que possa oferecer, que a gente tem que chegar lá e sair doando tudo porque lá não existe nada. Essa perspectiva é inadequada. A África faz parte da construção histórica da humanidade, da construção histórica do cristianismo. Para encerrar minha palavra, gostaria de mencionar o famoso presidente do Senegal, Léopold Sédar Senghor, muito conhecido pela sua qualidade literária. Infelizmente, suas obras, na sua vasta maioria, encontram-se foram escritas em francês. A sua etnia original era Sererê, num país de maioria Wolof. E uma coisa interessante daquilo que ele apresenta, ele diz, ele aprendeu a ser um elo, né, porque migrou para a França e teve um grande crescimento, ele interagiu profundamente
com a cultura do ambiente francês e ocidental, retornou ao Senegal, se tornou presidente, e era um intelectual muito expressivo, e ele disse uma coisa muito valiosa no sentido que, se a gente não entender a humanidade como um todo e o papel que a África tem para contribuir para essa construção, nós nunca enxergaremos a humanidade de fato. E uma das coisas fundamentais interessantes, que é até citado no famoso livro O Cristianismo do Banco dos Réus, do Colin Chapman, ele diz uma coisa interessante: o africano não só observa o mundo, o africano não só analisa a realidade, ele dança a realidade, ele interage com ela de uma maneira estética extraordinária e que nós, no mundo, precisamos interagir com isso. Ao dizer isso, isso parece uma coisa muito pouco importante, mas a grande verdade é que quando nós lemos a Bíblia foi escrita num contexto, em grande parte, nômade pastoril, em contato com a realidade natural, numa descrição da realidade a partir de uma sensibilidade intensa, muito maior do que uma mera observação analítica, sistemática, que o racionalismo e o iluminismo europeu acabou nos trazendo depois. Então, curiosamente, quando nós pegamos alguns textos bíblicos, quando nós lidamos com alguns elementos do contexto bíblico antigo e tentamos colocar isso em Swahili, ou em Zulu, ou em Kikongo, ou talvez em Ndebele, ou talvez em papel, ou talvez numa língua do contexto que tem essa realidade, muitas ideias são mais facilmente passadas do que no ambiente de uma sociedade que vê o mundo de uma maneira muito distanciada dessa realidade de contato com o mundo espiritual, que é visto com toda a realeza e franqueza, com o seu universo poético construído de maneira extraordinária. Há muito mais pontes entre isso do que a gente geralmente conhece. E terminando, quero reforçar aquilo que eu já disse de manhã: por que, Saião, você com essa sua cara de KFC, está interessado nessas coisas da África? Quando eu tinha 17 anos de idade, eu entrei na Universidade de São Paulo. E lá eu entrei na nossa classe de fonética, e quando eu vi, entraram vários alunos estrangeiros e todos eram da Nigéria. Alguns eram Hausa, outros eram Ibo e outros Yorubá. Até me lembro da Bíblia Yorubá até hoje: Nitori Olorum, Bíblia Mimo. E aí eu comecei a trocar ideia, conversar. Fui até almoçar com os meus amigos nigerianos. Haja pimenta, eu senti o fogo do Senhor naquele dia. E quando a gente estava ali, eu tive um rapaz que a gente começou a conversar, o nome dele é George Aike Alau. Esse homem era um nigeriano Yorubá e era um cristão apaixonado pelo Evangelho. Fiquei muito impressionado porque o George Alau, conversei com ele: so George, are you from Nigeria? So let's talk a little bit English. Okay, no problem. We're going to talk in English right now with the Nigerian accent. No problem. Monsieur Georges, parlez-vous quelque chose aussi en français? Oui, oui, nous pouvons parler en français. Ele falava português, francês, inglês e Yorubá e mais 8 línguas africanas. E eu, na época, achava que eu sabia alguma coisa. Eu falei: rapaz, o homem gosta de estudar. E eu vi que ele tinha um interesse acadêmico, um sujeito muito sério. Eu achava curioso, porque o Jorge sempre parecia estar numa contemplação tranquila, como quem está cantando por dentro, e ao mesmo tempo um sujeito que gostava muito de estudar. Um belo dia nós fomos para o interior do Rio, para Macaé, num encontro de intercâmbio de igreja, e nós dormimos no mesmo quarto. Quando deu 5 horas da manhã, eu olho assim, que eu levantei para ir no banheiro, e quando eu vejo, Jorge está ajoelhado na cama. E esse rapaz chorava diante de Deus, derramando seu coração. Ele nunca na vida falou para mim que ele orava ou fazia qualquer coisa. E eu, como qualquer pessoa na nossa sociedade, especialmente na sociedade branca, eu cresci ouvindo um monte de coisas racistas. E de fato,
naquele momento eu imaginava de fato alguma coisa errada com africanos e seus descendentes, porque a situação deles parece negativa. E naquele dia especial, junto a uma praia de Macaé, conversei com o Jorge, falei: Jorge, eu nunca imaginei isso, eu sinto no meu coração que eu menosprezei os negros pela influência, e que você pode orar por mim. Ele orou. Foi uma experiência tão extraordinária, eu tive uma experiência espiritual profunda. Então, na minha herança espiritual, eu tenho uma raiz africana inesquecível. 30 anos depois, eu recebo uma mensagem que chega no minha rede social, falou: escuta, você é o Luiz Saião lá que estudou, é o mesmo nome, você é outra pessoa? Eu falei: sou eu mesmo, estou indo para o Brasil, quero encontrar você. E aí nós encontramos o Jorge, que hoje é professor de Universidade de Literatura Africana na França. E pudemos comer junto, dar um abraço, e foi uma experiência interessante. O pessoal até em casa assustou, de repente eu cheguei, e ele era um nigeriano assim, daqueles que para a NBA nenhuma botar defeito, né? O homem assim, altão, grandão, né? E era um barato. Quando ele estava aqui, ele se vestia com as roupas típicas, né? Então vocês imaginam só, ele ia para a feira com aquela roupa e eu do lado fechava a feira, era só carrinho batendo para lá e para cá, para ver o que está acontecendo. Deus abençoe a África, Deus abençoe os negros, os pretos, Deus abençoe os irmãos de todas as cores, porque em Cristo Jesus somos um, celebramos a nossa fraternidade, fazemos parte do povo de Deus e da mesma raça humana. Gosto, e quero terminar com isso, que alguém disse: escuta, o que é de fato uma guerra? No final das contas, em última instância, uma guerra sempre será uma guerra civil, porque em última instância todos os seres humanos são irmãos. Deus nos abençoe. O Saião está aqui, eu não ia, né? Por favor, fica comigo. Eu falei para o meu amigo Tomás ali, o que eu vou falar agora, né? Falou tudo? Então, vamos tentar, né? Estou um pouco nervosa, porque eu estou ao lado do meu teólogo brasileiro favorito, que eu mais admiro. Então, eu não tenho nem roupa para usar nesse evento. Tive de pedir emprestado para uma amiga, e é verdade mesmo. E aí a gente ficou igual, porque a gente está tudo de preto. Acho que é coisa de Deus, né? Então, é isso. Pastor, se quiser complementar, estamos aqui, né? Se eu falar alguma besteira de teologia, a gente fala outra. Gente, eu sou a Jacira Monteiro, eu estou muito feliz que vocês vieram. Esse é o mês da consciência negra, né? É um mês aí que é colocado no Brasil como um mês de tratar sobre questões raciais. E é muito legal mesmo ver que numa igreja está falando sobre isso, numa igreja tão relevante no Brasil, com um teólogo tão respeitado e relevante no Brasil, estarmos falando sobre essa temática, e a partir de uma visão cristã, a partir de uma visão bíblica. Então, eu estou bastante honrada de estar aqui. E Saião, se quiser se sentar, pode ir também, mas se ficar constrangido, mas seria muito legal ter você aqui. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa perspectiva de resposta cristã a essa problemática do racismo. Mas antes eu queria agradecer ao meu amigo Tomás e a sua esposa Tainá e a sua filha Ágata, que vieram comigo. São amigos queridos. Inclusive, esse livro só existe por causa do Tomás, tá? Então, se vocês gostam do Estigma da Cor, agradeçam ao Tomás. Tomás está aí. Ele é o editor, né, e fundador da editora Quitanda, que é uma editora que tem publicado, trazido aí algumas publicações e traduções bem legais para a gente. Então, trazendo aqui essa questão da resposta cristã ao racismo, antes de falar especificamente sobre isso, nós precisamos trazer um contexto histórico e social do país, né? É isso que nós vamos fazer um pouco. E antes de chegar na questão da contextualização, então, eu trouxe esse dado aqui, primeiramente, sobre a questão do Setembro Amarelo. A gente acabou de passar por setembro, né? Nós estamos há pouquíssimo tempo, e geralmente a gente fala nesse mês sobre a questão da conscientização com relação à saúde mental.
E isso é uma questão muito importante, especialmente nos nossos tempos, né? Porque nos tempos antigos existia um estigma muito maior de se tratar sobre questões de saúde mental. Mas aí, quando a gente vai olhar no que sentido mais aprofundado disso, nós temos aqui no Brasil com relação à questão de saúde mental, que a população negra ela se suicida muito mais. Nós temos aí dados do Ministério da Saúde que mostram que o índice de suicídio é 45% maior entre a população negra do que entre a população branca no Brasil. E o índice de depressão e doenças mentais, ansiedade, entre a população negra no Brasil é superior do que com relação às pessoas brancas. E isso, a questão do preconceito racial é a principal questão, né, que leva ao adoecimento da população negra no Brasil. E as questões sociais também econômicas que envolve. E eu acredito que isso é extremamente importante da gente ver, porque aí a gente consegue entender o contexto e a realidade do nosso país, o contexto e a situação que nós temos nas mãos. Muitas das vezes, nós, enquanto igreja, nós queremos responder a questões que as pessoas estão falando, mas, às vezes, a gente sempre está falando e a gente não ouve antes de falar. É muito curioso quando a gente olha para como Jesus ele age durante o seu tempo, que ele, mesmo ao ver leprosos, mesmo ao ver pessoas mancas e tudo mais, ele perguntava a essas pessoas: o que você quer que você quer que eu faça? E essa pergunta, ela é até curiosa, assim, né? Porque a pessoa está leprosa, o que será que a pessoa quer que faça, né? Mas eu acho que tem também uma questão de que nós vemos no Evangelho de que Jesus ele agia com compaixão, com misericórdia e com amor. E ele queria ouvir da perspectiva da pessoa também, né? Um médico, mesmo vendo a gente machucada, eles perguntam o que a gente está sentindo. E eu acho que é muito importante que a gente, antes de responder as coisas, a gente ouça quais são as necessidades, porque muitas das vezes a gente está respondendo perguntas que as pessoas não estão fazendo e deixando de responder questões que são importantes. Essa questão da realidade do país, da saúde mental, que afeta as pessoas, população negra de forma majoritária, e a questão da depressão e do suicídio é algo que deveria nos chamar a atenção, é algo que a gente deveria também falar no Setembro Amarelo, por exemplo. Então, indo mais um slide aí, tem uma pesquisa muito legal que vocês conseguem, todos nós conseguimos ter acesso porque ela é pública, feita pela IPEC, que foi desse ano mesmo, em que eles fizeram uma pesquisa sobre percepções no racismo no Brasil. E eles trouxeram um dado, que é um dado já antigo e que permanece, de que no Brasil, aqui, igual como a Aquila falou no início do evento, muitas pessoas aqui no Brasil admitem, quase 81% das pessoas concordam que o Brasil é um país que existe racismo, que o racismo existe no Brasil. Mas, quando se pergunta sobre se você é racista, a maioria das pessoas dizem que não são. Então, de onde que vem, então, esse racismo que existe no Brasil? Quem são essas pessoas que estão sendo racistas, né? Então, existe essa dificuldade de entendimento tanto da realidade do país, histórica, sociológica, e de admissão mesmo do problema para que a gente seja assim, para que a gente haja, no caso, para a reparação e para que haja justiça. Com relação à questão do racismo, existe uma resposta que a gente pode trazer, resposta doutrinária e uma resposta prática, que eu acredito que nós, enquanto igreja, nós podemos fazer. Geralmente, as pessoas falam sobre a resposta e, às vezes, deixa apenas no acontecimento histórico e a gente fica numa crise existencial. Tá, mas o que eu posso fazer, né? Então, o meu livro nasce disso também, de trazer respostas práticas. Tem um apêndice sobre respostas práticas, tanto no sentido individual, como se pode fazer, quanto no sentido eclesiástico também. Eu acredito que a gente deve ser mais propositivos e agir para estagnar os danos antes que aconteçam, e não esperar que eles aconteçam para a gente somente reparar, né? Então, trazendo aqui num sentido mais
geral e doutrinário. Próximo slide, por favor, pastor. Nós vamos falar, eu trago no livro, né, essa questão da Shalom, que eu acho muito interessante quando o Timothy Keller ele vai escrever sobre isso, em Justiça Generosa, e aí ele fala que Deus criou todas as coisas. Eu não sei se vocês estão vendo tudo certinho, mas depois eu posso passar o slide também para vocês. E ele fala que Deus ele cria todas as coisas para que houvesse um relacionamento harmonioso, frutífero, em unidade. E essa Shalom, segundo o conceito, e aí o pastor Sayão também pode complementar aqui, eu estou tentando envolver o pastor Sayão porque, nossa, gente, vocês não estão entendendo. O Aquila, ele me passou a programação, aí ele falou assim, o Sayão vai falar 15 minutos e depois você fala 40 minutos. Aí eu só disse ok no WhatsApp, aí eu fiquei pensando, você que pensa, óbvio, você que acha. Então, o Keller, ele fala, Sayão, que o Shalom significa paz harmoniosa no original. Você poderia falar mais sobre isso? A palavra ela é muito interessante porque a ideia fundamental de Shalom é uma ideia de algo completo, envolve uma ideia de totalidade. Então, nesse sentido, abrange esse conceito de que os elementos diversificados e variados estão unidos em uma realidade só. Então, Shalom é muito mais paz em termos de totalidade concreto do que, como a gente pensa, paz psicológica, né? Eu estou tranquilo, eu estou em Shalom, né? Então, isso, até hoje, quando um judeu cumprimenta o outro, ele não fala como vai você, ele pergunta como está o seu shalom, como está a sua totalidade. Mashlomcha, mashlomer, é assim que se fala. Muito chique, né? Eu não sei falar essas palavras, então por isso que eu preciso do Sayão aqui. Tá bom, Aquila? Desculpa. Não, de boa. Mas eu já tinha essa ideia desde sempre. E o Eric Mason, ele é pastor afro-americano, ele fala também sobre isso. E aí ele fala sobre a questão do Shalom, dizendo que o Shalom de Deus é a obra divina de remendar a criação quebrada ao seu propósito e desígnio, né? Nesse sentido, como o Sayão falou, de totalidade. E isso é bem interessante, porque muitas das vezes a gente olha para o pecado e os problemas que existem, e nós, enquanto cristãos, a gente cria essa dualidade, né? Que questões sociais devem ser tratadas por determinado partido político ou espectro político, e são questões de fora. Mas o que a Bíblia nos mostra a partir da criação é que Deus ele tem um propósito para a criação, que é essa paz em harmonia, que é essa totalidade. E para isso, como nós tivemos o pecado, próximo slide, por favor, Sayão, do desarranjo criacional aí que eu coloco no livro, nós tivemos aí a queda, né? Por causa da queda, em Gênesis 1, Gênesis 2, nós estávamos indo muito bem, mas aí aconteceu Gênesis 3, e é por causa disso que a gente tem todo o restante da Bíblia, né? Se não tivesse o Gênesis 3, a queda, nós estaríamos lá no Éden. Mas aí, por causa do pecado que entra no mundo, nós temos todo o vício e problemas que nós temos na nossa sociedade. Os problemas sociais também estão nisso, as injustiças sociais também estão nisso. E aí, C.S. Lewis, ele fala no livro Cristianismo Puro e Simples, algo que eu acho bem interessante. Ele fala em outros livros, né, que o ego é a galinha onde todos os outros pecados são chocados. E no Cristianismo Puro e Simples, nessa página 66, ele vai discorrer sobre que a partir do ego humano, a partir do ser humano se colocar como centro e desvalorizar os outros, que nós temos vários outros problemas. Aí ele vai citar alguns problemas, ele vai falar o dinheiro, a miséria, a ambição, a guerra, a prostituição, as classes, os impérios, a escravidão. E aí ele conclui dizendo a longa e terrível história da tentativa do homem de descobrir a felicidade em outro que não Deus. Então, ele fala desse aspecto de idolatria mesmo do ser humano, né? De tirar o Deus do centro e, a partir disso, tentar construir a sua história, né? Que foi aquilo que a serpente ensinou lá no Éden, né? Que seríamos conhecedores do bem e do mal como Deus, então estabeleceríamos para nós o que é certo, o que é errado, o que é mandamento ou não, e não seguindo exatamente o que Deus está dizendo. Eu estou me sentindo como se eu estivesse fazendo uma prova, gente.
com o Saião do meu lado. Eu estou muito feliz, vocês não estão entendendo. E aí, próximo slide, por favor. Eu estou olhando, ele está falando assim, aí eu não estou falando besteira. Se ele uma hora fazer uma cara estranha, já vou dizer, nossa, fui reprovada. E aí, trazendo mais o contexto histórico, eu trouxe algumas imagens aqui que vocês estão vendo. Como a Aquila falou, eu sou formada, a minha graduação é em contabilidade. Eu fiz contabilidade na UFPB, Federal lá da Paraíba, porque eu sou da Paraíba, não falei isso. Eu nasci em Guiné-Bissau, vim ao Brasil quando eu tinha 7 anos com a minha família, morei em João Pessoa a minha vida toda e agora eu estou em São Paulo, né, porque eu estou fazendo mestrado em História da Cultura no Mackenzie. E aí eu fiz a minha graduação em contabilidade e no final do meu curso eu fiz uma pesquisa sobre a contabilidade no período da escravatura, no período da escravidão, que inclusive o meu TCC virou artigo e foi publicado pela FGV. Então eu acho que eu fiz alguma coisa de bom, né, no artigo. E aí, no artigo, para a escrita, eu visitei alguns institutos. Eu visitei o Instituto Histórico e Geográfico, tanto da Paraíba quanto de Pernambuco, para pegar alguns materiais de época mesmo. Por quê? Porque no período da escravidão, quando a gente olha para a contabilidade, a gente acha que contabilidade é uma ciência exata. Mas, na verdade, a contabilidade é uma ciência social aplicada. Ela se aplica às necessidades da sociedade. A contabilidade que se faz, por exemplo, numa ONG é diferente da contabilidade que se faz numa empresa privada, que é diferente de uma contabilidade que se faz numa empresa pública. A contabilidade ela serve às necessidades da organização. E durante o período da escravatura, durante o período aí dos séculos 15 e 16, em que foi implantado a escravatura, que chega aqui no Brasil, o negro ele era considerado uma mercadoria mesmo. Isso judicialmente. Ele não era considerado uma pessoa, ele não era considerado gente, ele era considerado mercadoria. Por isso que eu fiz essa pesquisa, porque eu tive curiosidade de entender como que eles eram retratados na contabilidade, tanto dos senhores de escravos, quanto dos traficantes daquela época. Então, eu tive acesso, e inclusive no meu TCC, no artigo está lá presente, eu fotografei a documentos daquele período da escravatura, de alguns senhores de escravos, que estão lá nos institutos históricos geográficos, aonde eles, de fato, eles registravam na contabilidade deles, na parte de finanças dele, o ativo, o escravo, a pessoa lá como ativo. E aí, a partir das despesas, se caso o escravo ficasse doente ou coisa do tipo, colocava-se lá as despesas com relação a isso. E aí eu trouxe aí nos slides, vocês estão vendo, dois anúncios. Isso aqui eram anúncios, de fato, dos jornais. Então, hoje em dia, a gente tem os jornais, muita gente não usa, né, jornal de papel. Eu acho até engraçado, porque aqui em São Paulo, em todo lugar que você vai, ter uma banca de jornal. E eu fico, mas quem é que está comprando? Será que é lavagem de dinheiro? Será? Não sei. Eu que sou contadora, eu já penso isso, né? Mas está em toda esquina, né? E aí, no jornal, você tem lugares onde você pode anunciar coisas, né? Que ninguém faz, né? Porque a gente está usando a internet. Mas, enfim, existe esse espaço. E naquela época, no período da escravatura, podia-se anunciar as pessoas que eram escravizadas, né? Porque eles eram considerados literalmente algo a ser vendido. Então, se você tiver curiosidade, você pode procurar lá o meu TCC, meu artigo sobre isso, que está disponível de forma pública no repositório lá da UFPB, e aí eu faço algumas análises, tipo, pode passar mais um, por favor, pastor? Nesse período da escravatura, essa imagem não é boa, mas vocês vão ler o artigo lá, vocês vão ver as outras imagens, em que eu coloco sobre a forma como os escravos eles eram colocados de forma meio que encaixotadas dentro do navio. E não havia um tratamento. E naquela época a medicina não era como de hoje. Então, o Laurentino Gomes, os historiadores não gostam muito dele, mas eu trago porque é um pouco mais fácil de compreensão. No livro Escravidão, no volume 1, ele traz que
durante, quando algum escravo ele adoecia, ele era jogado ao mar, ele era lançado ao mar, ele era descartado, porque senão ia passar a doença para toda a tripulação. E aí essas viagens, elas duravam muito tempo. Tem um site, eu não coloquei aí no slide, mas tem um site muito legal, que é um banco de dados online com relação à escravatura, se chama Slave Voyages. É em inglês, mas você pode fazer a tradução no computador, né? O nome é slavevoyages.com, é um base de dados online onde colocam coisas sobre o período da escravatura. E aí o Brasil foi um significativo, as Américas, eles explicam lá quantos escravos vieram, quantos realmente desembarcaram. E aí tem uma perda muito grande com relação aos escravos, porque muitos morriam em decorrência desse longo período de viagem. Inclusive, nesse período da escravatura, e também sobre a contabilidade aí no período da escravidão, os escravos eles eram tributados, existia tributação de escravos, das pessoas lá, porque elas eram realmente consideradas mercadorias, e do tanto de pessoas que morriam durante essa viagem, os investidores, né, daquela época, os traficantes de escravos, na época eles eram considerados investidores, eles consideravam perda de negócios. Então, tem toda essa cosmovisão, essa forma como uma pessoa africana e negra era retratada e como ela era vista durante esse período da sociedade. E aí, trazendo Laurentino, ele fala que houve uma mudança no comportamento dos tubarões durante aquele período, que eles já, ao verem os navios, eles sabiam que de lá viria comida. Então, por muito tempo, o Oceano Atlântico foi considerado como um dos oceanos de morte mesmo, porque vários foram mortos durante esse período, jogados lá, e os tubarões eles já entenderam, né, que por lá iria ter alimento, e eles seguiam esses navios. Eu sei que são coisas muito chocantes, e são para chocar mesmo, porque a gente não aprende tudo isso. Eu lembro que eu fui fazer uma palestra numa escola e a diretora não sabia que tinha tido quase 400 anos de escravatura aqui no Brasil. A diretora da escola não sabia disso. Então, tem muita gente que não sabe sobre essas questões, sobre o período da escravatura, que o Brasil foi um dos últimos países a abolir. Enfim, todas essas questões precisam trazer à tona, precisam ser entendidos, para a gente entender por que existe o racismo hoje em dia, por que as coisas funcionam da forma como estão. E por que nós, enquanto igreja, devemos nos preocupar com isso. Tanto por causa de tudo o que Sayão nos falou na introdução, com relação a que a Bíblia, nós vemos uma unidade na diversidade, que Deus criou todas as pessoas, mas também porque a igreja ela teve envolvimento com isso durante esse período, né? Tanto a igreja católica quanto a protestante, quando ela chega também, ela não protesta contra a escravidão aqui no Brasil. A gente tem, por exemplo, eu não vou ler tudo aí, mas até porque, mesmo porque o Sayão já falou sobre isso, mas eu queria só trazer a questão. Agora eu perdi o raciocínio. Uma hora eu vou lembrar, então vamos passando. Respondendo, pode passar. Lembrei. O Joaquim Nabuco, no livro dele, O Abolicionismo, ele fala que nas outras civilizações, especialmente Inglaterra, que a gente sabe, a campanha abolicionista deveu muito à igreja, que a igreja esteve lá junto. Mas isso não aconteceu no Brasil. Ele escreve que a campanha abolicionista não deve nada, e aí ele chama a igreja do Estado. Porque a Igreja Católica ela estava muito ligada ao Estado, e como o Estado tinha interesse econômico na escravização, porque houve períodos na economia brasileira em que nós aprendemos sobre a fazenda de café, que o Brasil era o maior produtor, mas houve período que o tráfico negreiro estava rendendo mais do que a fazenda de café. Então, acabar com a escravização era mexer de forma profunda com a economia do país. Era realmente perder, né? Havia tributação de escravos. Então, por isso que houve essa resistência.
no Brasil. E aí o Joaquim Nabuco, que é um dos mais importantes abolicionistas do país, fala isso dizendo que a igreja do Estado aqui no Brasil, infelizmente, não teve tanto protagonismo aí na luta contra a escravatura. Mas a igreja esteve junto aí da escravização, tanto falando aqui do Brasil, mas também no contexto mundial. Próximo slide, por favor, professor. Tem no Museu da Bíblia, lá em Washington, lá nos Estados Unidos, eles têm uma Bíblia que é extremamente rara, que está sendo exposta desde 2017, que se chama Slave Bible, Bíblia dos Escravos. O que aconteceu? Nessa Bíblia, ela era usada pelos senhores de escravos lá nos Estados Unidos para falar com os escravos. Mas o que acontece? Nessa Bíblia, ela foi retirada quase 90% do Antigo Testamento e ela foi retirada 90% do Antigo Testamento e 50% do Novo Testamento. Êxodo, por exemplo, foi quase que inteiramente retirado, obviamente, porque fala sobre a libertação do povo lá e da questão da escravidão. Então, todas as passagens que diziam respeito à dignidade do ser humano e que Deus ele procura, que Ele criou todas as pessoas, elas foram retiradas. E assim, nós enquanto cristãos, nós entendemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E ela foi usada dessa forma para ser usada para trazer opressão para as pessoas. Enquanto, de fato, a Bíblia traz libertação, a Bíblia foi utilizada lá para trazer opressão para as pessoas. A nossa regra de fé e prática, né? E, curiosamente, Sayão, nessa Bíblia do Slave Bible, o Filemão foi retirado também. Olha só. Então, uma galera aí que fala que Paulo era escravagista, coisa do tipo, mas o que Paulo estava falando lá era bem à frente do seu tempo, né? E que foi retirado também porque Paulo estava falando para receber como irmão, né? Enfim, o que tiver que ser pago, que pague. Então, algumas pessoas chamam Paulo de escravagista, mas não é isso lá que está na Bíblia, não, né? Então, essa Bíblia foi usada. E aí eu trago uma questão que existem críticas injustas à igreja. Existem muitas críticas injustas. Inclusive, como o Sayão próprio falou, quando a gente fala sobre essa temática, a gente tem grupos que são muito mais radicais, que estão dizendo, a igreja é escravagista. Nesses dias, inclusive, se me permitem falar aqui, eu vou fazer uma imersão esse mês sobre essa questão do racismo, e aí a gente fez alguns vídeos e está soltando, e aí tem uma galera na internet, a internet é um caos, né? E aí tem uma galera na internet dizendo, mas por que você está falando sobre isso? A igreja que promoveu a questão do racismo, que sustenta o racismo. Então, existem, claro, algumas críticas exageradas, algumas questões que são colocadas, mas existem críticas justas também. E às vezes a gente, pelo receio de dar razão às pessoas que são extremadas, a gente deixa de avaliar e lutar pela santificação nos problemas que de fato nós temos. Então existem também críticas justas. A igreja de fato esteve lá. Não tem como mudar a história. A história aconteceu. Está lá, está posto. A questão é o que a gente vai fazer com isso. Se a gente vai olhar para o passado, entender os problemas e assim trazer uma resposta para a nossa sociedade para a gente não reproduzir problemas que aconteceram antes, né? Então, quando a ambição, quando o ego faz parte de como a gente dirige, a gente se desvirtua aí da missão que Deus nos deu, do que Deus realmente promoveu, dessa shalom, dessa paz harmoniosa, desse cuidado mútuo uns com os outros, da gente se preocupar uns com os outros, da gente cuidar uns dos outros, da gente servir uns aos outros. A gente pode transformar, sim, a religião numa ferramenta de opressão. Então, a gente precisa estar fazendo essas revisões, né? É aquilo que a palavra fala, né? A gente fazer as análises, a gente fazer as confissões, a gente se observar, se analisar à luz das Escrituras. Então, próximo... Aqui falando que as igrejas protestantes também estiveram, né, do período e que não foram tanto assertivas. Próximo, por favor. Então, quando a gente fala da igreja, a gente está falando de uma omissão durante esse período, de realmente ser uma voz profética,
e ser voz profética, nesse sentido do que os profetas faziam, de denúncia do mal daquele período, de não se corromper com as situações, de não seguir espíritos de épocas, né? Às vezes a gente olha para essas situações, e eu entendo, historicamente falando, né, eu faço mestrado em História, de dizer que aqueles homens, eram homens de suas épocas. E é verdade, né? Existe um contexto, etc., mas existiram outros homens também daquelas épocas que agiram de uma forma que agradou a Deus, né? Wilberforce, enfim. E às vezes a gente usa esse termo, enquanto crente, para justificar ou apagar erros, né? Tipo, por exemplo, a questão lá do Lutero, né? Enfim, o antissemitismo lá, e a gente, mas ele era um homem de sua época. Entendo, né, que ele estava trazendo uma questão, mas também ele errou. E não tem problema de dizer que ele errou, né? Nós somos pecadores, somos todos pecadores. E, enfim. E aí, com relação... Pode falar, pastor. Tirando Jesus, não precisa defender ninguém. Exatamente. Mas a gente pode defender o Saião de vez em quando, a gente passa um pano aqui, ali, se tiver alguma coisa... Meu pano está sempre pronto para te passar, ô Saião. Qualquer coisa, conte comigo. E aí, quando a gente olha para a igreja, existe a omissão, né, como a gente falou. Existe um benefício, né, desse sistema. Parte dos escravos que eram trazidos, eles eram dados à igreja, eles serviam lá e eles eram tratados da mesma forma que a sociedade, não existia uma mudança. Existem justificativas bíblicas para que a escravidão se sustentasse. Então, a gente tem todos esses problemas. Próximo, por favor. O Martin Luther King, no finzinho da sua vida, em 1960, mais ou menos, não estou lembrando a data direito, a NBC, a televisão, eles fazem umas entrevistas com algumas pessoas que estavam lutando contra o apartheid dos Estados Unidos. E o Luther King é uma dessas pessoas. E aí o repórter ele faz uma pergunta para o King. Ele fala, qual a diferença do negro para os outros imigrantes nos Estados Unidos? É simplesmente pelo fato do negro ser escuro, ser preto? E aí o Luther King fala que parte do problema e não também. E aí ele fala que existe um estigma de cor, é daí que vem o nome do meu livro, é sempre bom falar das nossas inspirações. Ele fala que existe um estigma de cor sobre a pessoa negra, porque a escravidão ela foi justificada, ela foi planejada e justificada durante muito tempo. E aí ele fala a partir da biologia, a partir da pseudociência, a partir da religião, e, enfim, ela foi justificada durante todo esse período. Então, durante esse período, era institucionalizado, era normalizado, porque foi justificado. E aí a gente fala também sobre a questão da religião, e é importante a gente falar sobre a questão da religião, mas a gente não pode se esquecer que a ciência também esteve junto lá, justificando a escravização, né? Eu estava apresentando um trabalho na semana passada, na faculdade, no mestrado, sobre justamente isso, sobre os homens da ciência que estavam aqui no Brasil e que eles estavam especificamente para justificar e mostrar que as pessoas negras, biologicamente, a partir do darwinismo social, estudos como cranometria, que eram usados muito naquele período, foi usado com negros, foi usado com mulheres também, para dizer que as mulheres não tinham a mesma capacidade, e também com os negros, para dizer que os negros eles não tinham volição, eles não tinham vontade própria, não tinha isso desenvolvido. O que era pensado? Na partir de Darwin, né, na evolução das espécies, se acredita que existe um evolucionismo. Né? Nós viemos lá do Australopithecus, nós estamos nessa evolução. Mas aí se aplicou esse conceito ao darwinismo, que se chama darwinismo social, para entender as sociedades, tentando se entender a sociedade. Então, a sociologia está junto. Muita gente fala que a sociologia é libertadora, mas ela também já foi opressiva. E a ciência foi usada junto. Dizendo-se que nas sociedades existiam sociedades que eram mais evoluídas e outras que eram mais primitivas. Evoluído e primitivo. Obviamente, a evoluída seria a europeia e a primitiva, especialmente as ameríndias e a africana. Mas a africana estaria lá embaixo na escala mesmo. Então, a partir desse darwinismo social, que foi também justificado pseudocientificamente, se dizia que a pessoa negra ela era mais atrasada na escala da evolução. É por isso que é racismo chamar um negro de macaco,
Muitas pessoas não sabem por quê, mas tem essa origem aí histórica. É dizer que essa pessoa, a partir do darwinismo social, ela está mais atrasada na evolução. Então não teria problema de machucar, de violar, de violentar, de escravizar. Foi assim que foi construído. Então houve essa justificativa de todos os lados, porque as pessoas que estavam no poder, as pessoas que podiam escrever a história, elas precisavam dessas pessoas para escravizá-las. E o que a gente precisa entender, assim, internalizar? É que uma ideologia ela não morre de um dia para o outro. A gente não pode esperar que quase 400 anos de escravização e a partir dessa visão que foi justificada de que o negro de fato era inferior, a gente não pode esperar que a gente completou nesse ano 135 anos de abolição da escravatura. A gente tem mais tempo de escravização no Brasil do que tempo de abolição. E essa ideologia que circulou, vinculou durante esse período, a gente não pode esperar que de um dia para o outro ela simplesmente sumiu. Não foi lá em 13 de maio de 1888 que Isabel assinou, acabou a escravatura e de repente, olha só, os negros são iguais a nós. Não funciona assim. E acabou só formalmente, só na lei, né? E acabou formalmente, só na lei. E a ideologia, não houve uma reeducação, não houve uma reintegração das pessoas negras na sociedade. Então, a gente tem esse problema aí com relação ao passado presente do Brasil. Próximo slide, por favor, Sayão. O Francis Schaeffer, ele escreve no livro... Agora eu não sei qual é o livro, porque eu só coloquei a página, mas ele escreve em um dos livros aí, que foi lançado em 2018 pelo Brasil, ele diz que, do ponto de vista cristão, todas as alienações que nós encontramos no homem vieram por causa da queda histórica espaço-temporal do homem. Em primeiro lugar, o homem está separado de Deus. Segundo, ele está separado de si mesmo, daí os problemas psicológicos da vida. Terceiro, ele está separado dos outros homens, daí os problemas sociológicos da vida. E quarto, ele está separado da natureza, daí os problemas do viver no mundo, por exemplo, os problemas ecológicos. Tudo isso precisa de cura. Então, em Jesus Cristo, ele vem para restaurar tudo, reparar todas as coisas, né? Ele unifica consigo mesmo todas as coisas. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Então, todos esses problemas que vêm a partir da queda, da nossa reconciliação com Deus, da nossa reconciliação com o próximo, do nosso cuidado diligente com a natureza, tudo isso está acontecendo em São Paulo, é uma tragédia, é um problema muito grande, mas também acontece porque a gente polui São Paulo. O céu de São Paulo é preto o tempo todo. É muito triste, gente. Eu vivo triste nessa cidade. Eu venho de João Pessoa, né? E São Paulo, João Pessoa é do céu azul, bonito. Eu chego aqui só tristeza. Como? É uma das poucas cidades que você pode ver o ar que você respira. Até pegar um pouco assim e botar dentro do carro. Nossa, misericórdia, gente. E isso é por causa da nossa ambição. A gente só quer produzir, consumir. E a gente não cuida da natureza. A gente não tem esse cuidado com a criação de Deus. Então, nós temos esse problema que a gente também precisa se preocupar. Eu estava brincando com os meus amigos no carro, Tomás e a Tainá, que a gente não está, as pessoas falam, né, na internet, que a gente não está nem em aquecimento global, a gente está em ebulição global, já está acabando tudo. Então, se a gente não se preocupar com essas questões, que são também importantes, a gente cuidar realmente diligentemente da natureza e cuidarmos uns dos outros, né, os problemas sociológicos, nós somos a igreja. E algumas pessoas já me confrontaram, seja em palestras, seja na internet, do tipo, você está falando sobre isso, mas nós somos a igreja, não existe racismo na igreja. E assim, várias pessoas falam isso, não é uma ou outra, já ouvi várias vezes, não existe racismo na igreja. Gente, nós somos pecadores, nós estamos em um mundo de pecado. Até onde eu saiba, aqui não é a criação restaurada ainda. A gente não chegou no céu ainda, estou certo, Sayão? Passei na prova. Então, a gente não chegou no céu ainda. Isso significa que a gente ainda convive com o pecado e o pecado está entre nós. Nós não fomos 100% santificados ainda. Então, existem problemas que nós estamos escondendo, que a gente quer fingir que a gente não vê, para ter essa áurea, nós somos irmãos, somos todos iguais. Mas essa é a questão. Se nós somos todos iguais, por que nós não temos oportunidades iguais na sociedade? Existe um problema histórico. Não é por causa da incapacidade da pessoa negra. Existe uma questão
questão aí que a gente precisa observar. E que nós, enquanto cristãos, se nós estamos caminhando para ser o país mais cristão, mais evangélico, né? As expectativas aí em 2030 nós sermos o país mais evangélico, a questão é o que isso significa? O país vai continuar sendo corrupto? Vai continuar com a desigualdade? Se a gente não mudar a nossa mentalidade, o que a bancada... Aí eu vou trazer uma provocação aí, não questão política partidária. Mas o que a bancada evangélica está fazendo? Né? Quais são as preocupações? Será que são as mesmas preocupações que o Senhor tem para a constituição da sua sociedade, para Shalom? Aí foi uma provocação para lá, né? Mas eu acho que nós, enquanto cristãos também, enquanto igreja, devemos ter essas preocupações. Eu acho que tem uma questão assim, de modo geral, o brasileiro, por cultura, ele trata superficialmente as pessoas de boa. O problema do negro e da pessoa que é inferiorizada de alguma maneira é quando essa pessoa sobe socialmente. Então aqui não é lugar desse tipo de pessoa. Aí ele começa, eu tenho um caso de um amigo meu que até foi estudar fora e ele é negro. E ele é muito capaz, muito inteligente. Mas quando a gente conversou com as pessoas que estavam envolvidas no processo, o pessoal não pôde falar abertamente, mas diz: o que um brasileiro vai fazer estudando lá fora, se lá já tem tanta gente boa assim? Então eu entendi o que significava a palavra brasileiro, porque a ideia é, se o sujeito é negro, ou, sei lá, ameríndio, qualquer coisa assim, ele deve saber qual é o lugar dele. E acho que aí é que entra a coisa que é, de fato, o racismo, assim, nitidamente decorrente dessa construção social histórica. Perfeito. Então, quando a gente olha, né, o próximo, por favor, existem pelo menos duas questões. A segunda eu já tratei, né, que se vê como igual, mas no caso, se tiver acesso a lugares onde não é lugar de negro, as pessoas estranham ver pessoas negras. Eu cansei de ir a lugares e as pessoas olharem de modo estranho ou se retirarem. Coisas assim acontecem no Brasil de hoje, 2023. A gente achou que com a tecnologia o ser humano seria melhor, mas aparentemente a gente continua do mesmo jeito, porque o problema é o coração do ser humano. Mas também... o racista ele não vê o próximo como ser igual, né, mas como inferior. Então, tem essa coisa de realmente inferiorizar, e biblicamente falando seria fazer acepção de pessoas. Próximo slide, por favor, Sayão. Em Tiago 2, 1 a 13, Tiago vai discorrer sobre o problema que acontecia lá na igreja primitiva de acepção de pessoas. E nesse contexto, ele fala sobre a acepção que estava se fazendo do pobre, né? E aí ele fala, se chegar uma pessoa rica, você dá o melhor lugar, e chegar um pobre, você diz, senta aqui no estrado do meu pé. Você não estará fazendo acepção de pessoas? E aí ele diz que isso é pecado. Ele deixa de forma muito clara. E aí fazer acepção de pessoas por qualquer outra coisa, fazer essa diferenciação e inferiorização do outro é pecado. Então racismo é pecado. Racismo não é apenas crime, racismo é pecado também. Mas quando a gente traz o conceito de pecado, a gente está elevando a questão. Porque mesmo que você não seja preso por seu ato racista, perante Deus você já pecou. Você já julgou a criação dele. É por isso que é uma questão mais profunda. A gente está tratando do coração aqui. A gente está trazendo uma elevação. Então, alguns progressistas não gostam muito quando eu trago a questão do racismo pela Bíblia, porque diz, mas é estrutural, você não deve falar de forma moral. Mas a questão é que quando a gente traz o conceito moral, é para tratar do coração da pessoa. E mesmo que a justiça não lhe prenda por ter sido racista, e o Estado ele não vai poder ler a sua mente. Às vezes, na sua mente, você está sendo racista e você tem medo de ir para a prisão e você não tem um ato racista. Mas se você tem na sua mente um pensamento racista, um pensamento que inferioriza o outro, você está julgando a criação de Deus. Você está dizendo para Deus que você sabe melhor do que Ele o que é bom. Quando Deus, no final da sua criação, diz que tudo é bom, você está julgando e dizendo que Deus errou. Aí, obviamente, você vai se resolver com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas Deus, Ele vai cobrar. E Ele cobra. Então, biblicamente falando, racismo é pecado nesse sentido. O Tim Keller, de novo, né, trazendo ele dá algumas razões do porquê o racismo é pecado.
Dá 4, primeiro por causa da doutrina do Imago Dei, de que todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, que isso garante a dignidade de todas as pessoas, independente de... Então, antes que em 1970 e pouco a Constituição de Direitos Humanos fosse feita, Deus já tinha dito desde a criação que todas as pessoas têm dignidade. Antes que a Constituição Federal colocasse lá que as pessoas elas devem ser tratadas de modo geral, de modo igual, com dignidade, que deve ter moradia, que inclusive isso tudo é meio idealizado, né? Porque tem um monte de morador de rua, tem um monte de gente que não é cidadão, porque não são incluídos na vida da cidade. Mas, enfim, a partir desse ideal que foi construído, mesmo antes disso, Deus já tinha falado na sua criação, a partir da doutrina do Imago Dei, de que nós temos dignidade e valor. Eu acho que o meu tempo está acabando. Por favor, Aquila, me guia. Eu falo muito. E eu ainda quero participação do Saião, então, mais 10 minutos, beleza. E, em segundo lugar, por causa do mandamento do amor ao próximo, né, que nós vemos. E aí, vocês vão perceber que o subtítulo do meu livro é Como o Racismo ele fere os 2 grandes mandamentos de Cristo. Porque quando a gente vai olhar lá em 1 João, pode passar mais 2 slides, por favor, Saião? 3, na verdade. Lá em João, 1 João 4:20, o apóstolo João diz que se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos a parte dele esse mandamento que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, o racismo é o ódio declarado contra outra pessoa. E é o descaracterizar da criação. Então, não tem como você dizer que você ama a Deus se você não ama o seu próximo. Se você odeia o seu próximo, se você despreza o seu próximo, se você inferioriza o seu próximo. Então, por isso que o racismo ele fere os 2 grandes mandamentos. Está ferindo os 2 lá. Então, em terceiro lugar, por causa da nova criação, nós vemos em Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 7:9, que João tem uma visão de uma comunidade que é multifacetada. Está todo mundo lá, povos de todas as línguas, nações, tribos. E Deus, o que a gente vê, o salmista fala, que tudo que Deus faz, ele dura eternamente. E lá no céu, eu não vou ser branca. Tem algumas pessoas que pensam, né, que no céu todo mundo vai ser branco por causa de uma visão, né, que foi estabelecida. Mas tudo que Deus faz dura eternamente. E o que Deus fez vai permanecer lá. Então, por causa dessa nova criação. E o Keller, ele traz um 4º ponto que a partir da doutrina da justificação, é pela fé somente. E aí ele traz um conceito dizendo que o racismo é a idolatria de si mesmo, da sua raça. Você se considera melhor do que a outra pessoa. Você se justifica a partir disso. Você idolatra a sua cultura, colocando ela como superior às outras, né? E quando a justificação é pela fé e não pelo que você tem. Então, eu vejo, com relação a essa temática, três posicionamentos assim, com relação à igreja. Primeiro, um negacionismo. Muita gente, não só a igreja, mas também fora, nega que o Brasil é racista, né? Não existe racismo no Brasil. Muita gente nega isso. Ou nega o próprio conceito de racismo. Acha que racismo não existe. Em segundo lugar, existe uma atitude de indiferença, que no meu livro eu chamo de síndrome... como que eu chamo? Para minha defesa, eu escrevi há um tempo atrás já o livro, mas eu não vou lembrar. Não, tem um nome de alguém, gente, que eu uso na Bíblia. Olha, pega aí para mim, irmão, o livro do Saião emprestado. Tem um capítulo, síndrome de alguma coisa, de alguém. Uma pessoa da Bíblia que eu uso. Síndrome de Caim. Caim, é isso mesmo. Síndrome de Caim. Então, quando Deus, né, fala lá com Caim, Caim, eu inverto sempre. E aí pergunta onde está o seu irmão, né? Porque ele havia o matado. E ele fala, por acaso sou guarda do meu irmão?
E segundo o que a gente vê no Evangelho, nós somos sim guarda dos nossos irmãos. Nós somos sim, nós devemos nos preocupar realmente uns com os outros, cuidar uns dos outros. Mas ele fala, ele dá de ombros e diz, por acaso eu sou guarda? Então, essa atitude de indiferença e de não preocupação com o outro é justamente o anti-evangelho. Então, muita gente tem essa atitude. Ah, racismo é mimimi. Ah, é vitimismo. Ah, isso não existe. Ah, essa é coisa esquerdista. Então, a gente está deixando de ver problemas reais por causa de estereótipos que a gente criou. É como se eu uso essa ilustração no livro, é como se eu tivesse com uma dor mostrando para você, dizendo, está doendo. E a pessoa diz, não, isso é besteira, é coisa sua, você está inventando essa dor. Mas a dor está ali, a chaga está aberta. E muitas pessoas, como a gente viu, estão adoecendo mentalmente por causa disso também. E, em terceiro lugar, existe um policiamento excessivo às pessoas que falam do tema, né? Que são perseguidos, aí, são considerados de algum determinado aspecto político. Luther King, ele fala, o mal deve ser enfrentado e nenhum homem honrado pode se ajustar pacientemente à injustiça. Então, o racismo é um mal, o racismo é pecado. Ele precisa ser enfrentado de frente. John Stott fala isso no livro Cristão numa Sociedade Não Cristã. Ele escreve que a igreja deveria estar na vanguarda do combate ao racismo. Nós deveríamos estar à frente, porque não são as políticas públicas somente, é a sociedade toda contra o racismo. E o evangelho, ele vai mais profundo, nesse sentido de consciência moral para a sociedade. E nós, enquanto igreja, deveríamos estar à frente, deveríamos estar à vanguarda. Mas, pelo contrário, como o meu amigo e o amigo do Luiz Saião, Davi Lago, o amigo do Tomás Davi Lago, fala, a igreja às vezes parece que está atrás, parece que o mundo está mais na frente, muitas das vezes, com relação às questões. Então, às vezes, a gente se silencia com relação a questões que são importantes. Por exemplo, violência contra a mulher. Existem vários estudos que trazem que nas igrejas existe um índice muito alto. Isso não é coisa de esquerdista, gente. Isso é um problema real, que a esquerda pegou e está usando lentes marxistas e problemáticas para ler essas questões, mas que a gente deve se preocupar porque são problemas reais. Uma questão é a gente discordar de métodos, outra coisa é a gente invisibilizar questões que são reais. E aí a gente discorda de métodos e também discorda das questões reais, porque nós seres humanos, né, temos essa tendência pendular, de que já que está nesse extremo, eu preciso ir para cá. Eu tenho que me dissociar completamente, quando às vezes a gente acaba machucando uns aos outros também nesse processo. Próximos slides, eu não vou conseguir ler tudo, mas no Pacto de Lausanne tem uma parte que eles falam sobre responsabilidade social cristã, que é algo extremamente massa, muito legal. Eu sou de João Pessoa, a gente fala massa, e eles colocam algumas referências bíblicas bem legais, vocês podem ter acesso colocando na internet. E aí eu trouxe algumas respostas aí práticas na esfera individual que nós podemos fazer, de entendimento sobre a temática, de ter contato com pessoas que sejam diferentes da gente. Muitas das vezes as pessoas dizem que é mimimi porque não tem um amigo, não sabe como é essa realidade, não entende. A gente precisa sair de nós mesmos. Precisamos deixar de nos ensimesmar, ficar em nós mesmos, entender a realidade do outro, para que a gente possa estender a mão quando é necessário. Na esfera eclesiástica, a gente pode... próximo também. A gente pode aplicar questionários anônimos para entender a percepção da cidade, da região que a gente vive, das nossas igrejas. A gente pode promover discussões como essas, porque o letramento racial, a educação racial, a consciência nos ajuda a entender as temáticas. Então, discussões como essas são muito importantes e a gente deve parar de categorizar como assunto proibido, mesmo porque, aí falando mais da minha geração, antigamente existiam esses assuntos proibidos na igreja, né? As pessoas não falavam, mas a gente está na geração da informação. E vários dos liderados de vocês estão sendo discipulados pela internet. Estão sendo discipulados por youtubers, estão sendo discipulados por instagrams. Eu estou nesse meio e eu sei como funciona. Estão sendo discipulados e influenciados, né? Influencers aí. Então, me chamam de influencer, eu odeio esse nome.
Mas, enfim, eu acho que eu sou uma pessoa que tem presença digital, que é diferente de influencer. No final das contas é influencer, mas eu quero me diferenciar, porque eu tenho preconceito com eles. Brincadeira, não pode, gente. Enfim, mas as pessoas estão tendo acesso às temáticas. Na era da informação, no período que a gente existe, as informações estão lá. O problema não é a informação, é o filtro das informações. E é aí que nós, enquanto igreja, entramos, de trazer a perspectiva bíblica. Não é de não falar desses assuntos que a garotada e que a galera se interessa, por causa dos nossos tempos, mas é trazer a perspectiva bíblica, falando de forma honesta e trazendo o que a Bíblia diz a respeito do assunto. E, por fim, a Aquila já deve estar morrendo ali. Por fim, eu só queria dizer uma coisa, que quando a gente fala sobre a questão do racismo, a gente está falando sobre identidade também. E muitas das vezes, quando a pessoa está ferida, ela só vê a sua dor. E às vezes a gente pega a nossa dor, e aí eu me coloco nisso também, como se ela fosse a nossa identidade. Mas a nossa dor, ela não é a nossa identidade. As ofensas que nós sofremos todos os dias não é a nossa identidade. A nossa identidade é como filhas e filhas amadas do Senhor. E isso precisa internalizar para que a gente não adoeça também, para que a gente não veja, não se autoestigmatize, que a gente não se veja como o racista nos vê. A gente precisa saber que nós somos plenamente em Jesus Cristo, para que a gente não pegue a nossa dor como a nossa identidade, porque ela não é. Então, muito obrigada. Terminando, né? O próximo slide só. Obrigada. Muito obrigada por me ouvirem. Obrigada pelo espaço.